Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br, há muito tempo também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Você está em mais um programa no nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. A gente sempre tem a nossa apresentação do que são os temas que a gente traz aqui em nosso canal. A gente faz as análises dos grandes prêmios nos fins de semana, a gente traz as nossas pautas históricas, preferencialmente quando você tem datas comemorativas, datas redondas, as chamadas milestones, e a gente também tem as nossas entrevistas, os nossos convidados, que a gente chama aqui, e podem compartilhar um pouco com a gente todo o entusiasmo que essa pessoa tem ligada ao esporte a motor. E no programa de hoje não é diferente, a gente está trazendo aqui a voz da Fórmula Indy para a TV aberta no Brasil. Jefferson Kern está aqui com a gente, desde já eu agradeço demais você estar aqui com a gente, para que você possa falar um pouco da sua trajetória, do teu trabalho lá na Indy ao microfone, os seus pontos que você acha que foram os mais interessantes nessa trajetória que vem desde 2021, perdão, e para a gente poder ter esse bate-papo aqui com o Kern e ter acompanhante sempre do meu querido amigo João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, já vou passar a palavra para ele e para que ele também dê as boas-vindas aqui ao nosso convidado de hoje, para a gente falar muito sobre Fórmula Indy, a parte atual, a trajetória dele, o que ele acha da temporada e tudo mais, e claro, a gente dá aquela pincelada sobre a história da Indy, que é sempre tão interessante, tão bacana, a gente que tem essa preocupação sempre de trazer aqui a conexão com a história do esporte a motor, a vasta e rica conexão do esporte a motor. Volante a seu, João, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Jefferson. Prazerzaço estar aqui contigo. Só um bastidor antes de a gente começar. Ele falou, Jefferson, nós somos seus fãs. Então, quando eu assisti a sua primeira corrida, em 2021, tipo, até no dia do meu aniversário, vitória de um imparável Palou, né, e eu fiquei muito impressionado com você, como você, aquela narração, como você conhecia a Fórmula Indy, e tinha muita paixão para a Fórmula Indy. E todos nós aqui temos, até confidenciar aqui, eu e o Lucas somos da mesma geração, e a gente meio que concorda que até a metade da década de 90, no início da primeira metade da década de 90, a Indy era até mais interessante que a própria Fórmula 1. Grandes pilotos carismáticos, grandes carros, guerra de pneus, diferentes motores, até ver a famosa cisão em 96. Né? No próximo ano, eu falei Milestone, vai completar 30 anos da cisão. E voltando um pouquinho para o presente, a gente está vendo aí uma Indy que não está bombando tanto dentro das pistas como era no começo da década de 90, mas fora das pistas a situação está tão problemática como era 30 anos atrás. Né? Muitas brigas, muitas confusões entre os principais dirigentes, a Penske Entertainment também que conseguiu um baita contato com a Fox na TV americana, mas também precisa desejar em vários problemas extra-pistas, de várias desclassificações por aí, inclusive da própria equipe Penske. Então, já a primeira pergunta que eu faço é como você enxerga a Indy a curto e médio prazo, a categoria, se ela tem como ela se voltar de repente até aqueles os áureos tempos, e a gente nunca esqueceu, né? Na década de 90. Bom, tudo bem, galera? Lucas, João, obrigado a todos aí. É muito legal bater papo sempre sobre essa coisa que mais nos conecta acima de qualquer outra, que é automobilismo, né? Eu acho que eu vejo a Indy numa fase de transformação, acredito eu, porque a gente teve nesse ano nos Estados Unidos uma melhoria na audiência da televisão, sobretudo, uma melhoria no público nos autódromos e, sobretudo, um rejuvenescimento. A chegada da Fox, primeiro como uma parceira de mídia e depois adquirindo um terço da Penske Entertainment, que é a dona da IndyCar, que é a categoria, e do Indianapolis Motor Speedway, que é o autódromo, que é a casa das 500 milhas,
começou a ter teve um aumento muito grande em percentual, aí acima de 50%, por exemplo, na faixa de fãs de 18 a 34 anos, 18 a 49 anos, que é a fatia mais importante para os patrocinadores, que é uma fatia que tem muito consumo. Então, teve um rejuvenescimento de público e eles estão, sobretudo a partir da aquisição da Penske Entertainment pela Fox, um terço das ações, eles estão aí jogando esforços para que isso aconteça mais e mais. Uma prova disso aí são novas praças aí que estão sendo faladas. Você falou aí em corridas em grandes centros como a própria capital americana, Washington, Denver, que é também numa localização geográfica importante. Agora se falou em Cleveland, veja, Cleveland por coincidência, para que seria não seria não no Saudades Barclays eternas das Airport. coisas no aeroporto. Seria em tese não no aeroporto, mas no centro da cidade. Mas, enfim, aquela coisa de você levar corridas para grandes centros urbanos onde tem muita gente e não tentar atrair necessariamente público para autódromos tradicionais. Para quem já é fã de automobilismo como a gente, não importa se a corrida seja no centro de Nova York ou se ela aconteça em Mid-Ohio, Road America, a gente vai gostar. Mas para que a coisa como um business faça mais sentido, é cada vez mais importante você estar presente em grandes centros urbanos, onde tem muita gente que não necessariamente está habituada com o automobilismo, onde tem muitos patrocinadores que vão lá levar seus convidados, levar suas marcas, aumentar a injeção financeira para que a coisa cresça e a gente volte, quem sabe, ou se coloque num patamar em termos de Fórmula Indy tão incrível como foi nos anos 90. Então, acho que são movimentos importantes, talvez de nem todos a gente acabe gostando como fãs mais puristas, mas vejo a Indy estando, sobretudo a partir dessa parceria com a Fox, primeiro como parceiro de mídia e depois como uma própria sócia da Penske Entertainment, mirando um caminho muito interessante para o futuro. Legal. Kearney, muito pouca gente acompanha você antes da tua entrada na TV Cultura. Compartilha um pouco para a gente a sua trajetória e, claro, como é que o automobilismo entrou na sua vida? O automobilismo tá na minha vida literalmente desde criança, né? Metáfora que eu sempre falo que eu era... Somos três, então. Nós somos três, então. Eu era literalmente a criança que tinha assinatura da Turma da Mônica e da Auto Esporte, 4 rodas, que a minha mãe fazia para mim. Minha mãe sempre me incentivou muito com a leitura. Meu tio Sérgio me levava em corridas lá no Rio Grande do Sul, em Guaporé, em Tarumã, então pude ir em autódromo, felizmente, desde criança. Minha família sempre apoiou muito isso. Então foi uma coisa que eu sempre gostei. Lia revistas e assistia coisas em vídeo que eu podia. Imagina, eu sou de 1989, então isso aí foi muito forte, justamente naquela época que a Indy bombava em popularidade, né? Aquele período de 95, 96 até anos 2000 por aí, foi uma parte muito importante da minha formação. Então, teve alguns momentos, talvez, que por razões profissionais ou outras, eu fiquei um pouquinho mais distante, mas eu nunca me desliguei daquilo. E a coisa da Indy voltou com muita força para mim há alguns anos, quando eu tinha me estabelecido, estava começando a me estabelecer na profissão de narrador, e aí, primeiro com rádio, com esportes como futebol, principalmente, lá no interior gaúcho, e depois começando a entrar no automobilismo, então eu me reconectei com aquilo que eu gostava muito quando criança, o esquadro do lado de cá, o esquadro do Zanardi aqui, por acaso, foi um cara super referência, super ídolo desde os anos 90, apesar de na época não gostar muito dele, porque era o terror dos brasileiros, mas depois você entende a magnitude. Você tem gostado do Zanardi, é um cara que a gente gosta. Zanardi é espetacular. Então é mais ou menos isso. E aí meu começo no automobilismo, antes dessa coisa da Fórmula Indy, da televisão, foi com provas regionais no Rio Grande do Sul e principalmente com competições de kart e de arrancada, que são outros segmentos, né? Até que pintou essa oportunidade aí, mais ou menos eu me reconectei com aquele Jefferson lá de 1996, mais ou menos. E como é que pintou essa oportunidade? Como é que te telefonaram? Olha, aqui é da TV Cultura, a gente pegou a Fórmula Indy pra gente e você... Que tal você ser o narrador da Indy na TV aberta daqui para frente? Como é que rolou isso aí? Essa história é assim, ó, eu
tentar resumir ela. Em 2018 eu tive um problema, o diagnóstico era de uma distimia, que é um estágio anterior com depressão, aí fui no médico e tal. Em 2018. 2019, um ano depois, eu tava bem melhor. Eu nunca tinha entrado nem num avião na minha vida. Aí, por vários anos, eu queria ir nas 500 milhas e chegou no ponto que, tá, chega, eu vou. Então, a primeira viagem foi para, sei lá, Maceió, ir na praia, alguma coisa assim. Não, vamos para Indianápolis ver as 500 milhas. Beleza. Pode parecer uma coisa idiota, assim, mas vocês colocando naquele ponto foi bem importante para mim. Aí, chegando em Indianápolis, o Bernardo, um grande amigo lá do Rio Grande do Sul, me ajudou muito para eu me inteirar lá. E daqui a pouco a gente está no pé da torre do centro de imprensa e diz: Ô, Vili, Vili! E eu olho, caramba, é o Vili Hermann. Que eu lembrava, assim, gostava muito por ser comentarista com o Luciano do Vale. Poxa, legal demais, assim como hoje eu Claro. tive o prazer de estar aí dividindo transmissões, inclusive com o Dedê Gomes, então o Vili era o Dedê pelo lado da IRL. Os equivalentes ao que era o Reginaldo Leme, e é até hoje, então, pô, legal demais. Aí a gente conversando por lá, e o Vili conta uma história. Uma vez ele está numa corrida, um Road America, o Mid-Ohio da vida, do lado do Luciano do Vale, falando: Ó, fala aí que o pneu do Emerson não sei o quê, fala aí que o carro do Roberto Guerreiro, papapá, papapá. Termina a transmissão, o Luciano vira para ele e diz: você acabou de comentar sem saber a corrida para todo o Brasil. De algum jeito o Luciano colocou o Vili no ar com aquilo que ele estava falando do lado dele. Aí quando acabou aquele papo ali, o Vili foi super legal conosco, eu nunca tinha visto ele. Eu puxei coragem lá do dedão do pé e disse: seu Vili, eu trabalho como narrador, eu adoro a Indy, seria um prazer um dia poder fazer alguma coisa. Aí ele: de repente um dia você narra uma corrida para todo o Brasil sem saber como eu fiz. E foi embora. Aí depois eu achei que ele tinha acabado de entrar em rede social ou coisa assim, e eu mandava mensagem lá como fã chato: pô, não sei o quê, caramba, pô, lembra daquela corrida, não sei o quê. E então, a gente começou a conversar. E no ano seguinte eu tive a primeira oportunidade no que seria o equivalente a uma transmissão de TV, mas era pelo YouTube, né? De uma categoria nacional que foi o Endurance Brasil, onde eu estou até hoje. Né? Então, categoria, uma galera que eu adoro, são incríveis comigo, sempre foram, continuam Uhum. sendo. E aí, aquele ano da pandemia, ô, Vili, ó, corrida aqui, mandava para ele, pô, que legal, você narrando mesmo, é verdade, então. Aí, quando foi de 2020 para 2021, estava acabando aí a gente estava deixando o Grupo Bandeirantes indo para a Cultura, e ele me chamou e disse: ó, você não fala nada aí, mas a gente está indo para a Cultura e a gente está falando aí para que você seja o narrador, uma cara nova, a gente sabe quanto você gosta, quanto você é. E eu, caramba. Aí eu fiquei petrificado em cima do sofá. Minha mãe falava comigo: meu filho, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Então, basicamente, de uma semana para outra, eu coloquei as minhas tralhas dentro do meu carro, fui lá de Venâncio Aires, com seus 70 mil habitantes, aqui para São Paulo. Cheguei na quinta-feira em São Paulo, a corrida era no domingo, nunca tinha nem entrado na sede de uma emissora de TV na vida, e é o que é. E deu show. E deu show. Eu me lembro dessa coisa. Estamos aí. Deu show, deu show. Legal. João, com você. Jefferson, você falou aqui, né? Você conectou com o automobilismo. Você já narrou também kart. Eu até acompanho no Instagram, estava recentemente narrando a arrancada. Quais categorias, lógico, além da Indy, mas quais categorias que você assim, mais acompanha? Quando era criança, aquela criança lá que estava acompanhando o auto esporte, eu sou dessa mesma vibe também, eu acompanhava quatro rodas, mas quais as categorias que você mais assim acompanhava, você mais gostava? Pegar a época de criança, Fórmula Indy, Fórmula 1, Stock Car, tinha a Fórmula 3 Sudã na época, eu achava o Super Turismo Sudã super legal, então aquela coisa que Também quando você gostava. tinha acesso, era fantástico. Quando você tinha acesso, Legal. você sempre... E o acesso era muito mais restrito do que hoje, né? Os jovens não têm... nem É muito imaginam mais. a diferença, que é assim como quando os mais antigos contam: não, eu tinha que ir numa casa, no alto de uma montanha lá para sintonizar a rádio, não sei o quê, para ouvir o artista que eu gostava.
Então era mais ou menos isso. Então acho que na época eram essas. E hoje é meio maluco, porque eu tenho até dificuldade de acompanhar coisas sem ser as categorias com as quais eu estou trabalhando. Uma que eu gosto de, sempre que possível, eu relaxo e assisto sem nenhum envolvimento é a NASCAR, porque os horários favorecem. Às vezes você chega em casa da transmissão da Indy, tem uma NASCAR passando, pô, maravilha, eu vou lá e dou o play, mas é mais ou menos isso. E fala um pouco sobre o que é trabalhar com o Dedê Gomes. Claro, a Bia Figueiredo também, mas o Dedê, pela questão de ser o comentarista de quando você era infância, a gente ter esse afetivo, né, com o Dedê, de ser aquele cara que era um comentarista à época que a gente começou a gostar de Indy, que a gente acompanhava, que a Indy era tão interessante, tinha aquela montoeira de piloto brasileiro. Recentemente a gente teve um papo super longo com o Raul Boesel, que é um resenheiro de marca maior, histórias de Fórmula 1, histórias de Mundial de Marcas e, claro, histórias de Indy. Ele contando um pouco dos bastidores, o que era esse mundaréu de brasileiros na categoria, que era uma coisa interessante. Eles falavam bastante, né? Tinha um Zanardi ali para atrapalhar, né? Mas estava lá o Dedê, e de repente o Dedê chega para somar a equipe da cultura e vocês trabalharem juntos. Como que surgiu para você? Como que você assimilou isso? Assim, caramba, é o Dedê, vou transmitir com o Dedê Gomes. Como é que foi essa ponte entre aquela infância, aquele coração quente, o afetivo, e o lado profissional de falar assim, puxa, olha só, né, você pega, faz a lista de desejos, faz assim, comentaram, fazer uma transmissão com um comentarista ídolo de infância, check. Como é que é isso para você? Mas é exatamente isso, né? Eu me teletransportei para os anos 90. Eu me associei ao Jefferson de 1995, porque o Dedê, além de um grande conhecedor, um grande comentarista, se tornou um grande amigo também, um cara fora de série, um cara espetacular. É um cara que, tipo assim, você vê depois que você entra no meio da televisão, como tem gente que fala coisas em qualquer área, assim, com muita convicção, mas você vai ver, não, o cara falou tão convicto que todo mundo acreditou, mas aí você pergunta pro fulano, pro Beltrano, não tem nada a ver. E não é o caso do Dedé, absolutamente, muito pelo contrário, ele fala com extrema propriedade, sou fã do entusiasmo que ele faz, com que ele fala, que é uma coisa genuína, então é sensacional, a gente tem uma ótima relação, as famílias, considero ele um amigão, um professor em uma série de sentidos, e foi muito especial, né? Porque foi justamente poxa, eu vim parar aqui porque eu gosto disso desde criança, e o cara que eu via comentar lá, que eu achava sensacional, agora está aqui do meu lado, então isso é incrível. E é legal que com o Vili eu tive essa sensação, quando fui falar pessoalmente com ele também, e o Dedê é assim, ele está na mesa conversando com a gente, com a esposa, coisa assim, e aí ele fala, e a forma de falar é muito parecida como na transmissão. Então, as primeiras vezes parecia que ele ia dizer, me alcança a salada? Maurício Gugelmin reporta agora pelo rádio que está com vibração no pneu dianteiro esquerdo. O jeito é muito parecido, então é espetacular. É um momento realmente muito especial. Jefferson, só uma curiosidade. E quando a cultura pegou a Indy em 2021, começou a transmissão, e também algo também que veio também com essa época, e foi a vinheta, né? Então também teve essa parte da vinheta que foi... A música tema, né? Música tema, que era, acho que desde a época da Manchete, se não me engano, né? Foi na Manchete, passou para o SBT e a cultura reviveu. Eu acho que aquilo ali também ali foi voltar à década de 90 total. Aquela musiquinha bem legal. Principalmente pra gente que foi fã dessa época, foi um negócio muito. Ah, caramba, olha aquela música aí de novo, né? Foi legal. Kern, a gente estava até discutindo esses dias no canal a respeito de como a Indy tem uma diversidade maior de circuitos em relação à Fórmula 1. Os tipos de circuito. Você tem ovais maiores, ovais curtos, circuitos urbanos, circuitos mistos. Para você, o que é a tua preferência? Claro, a gente gosta muito da diversidade, isso eu acredito
que você também compartilhe com a gente, porque é uma característica muito marcante da Indy, e nisso ela é claramente superior à Fórmula 1. Mas de você, o que você acha mais legal em termos de configuração de circuito da Indy? Oval. Óbvio que não daria para ser só circuitos ovais, porque uma das coisas mais legais é justamente a variedade, mas a minha Que era uma preferência, coisa sem que eu sombra sentia de dúvida, falta na IRL, que era tudo oval. Só Val. Eu não era muito fã do estilo de corrida da IRL, que foi, de boa parte do tempo, aquela corrida side by side, meio NASCAR em Daytona. Eu não acho legal aquilo para monoposto, não daquele jeito. Eu sempre gostei do estilo de. Hoje, as corridas que a gente tem tido em Milwaukee, Nashville, St. Louis, por exemplo, são sensacionais. Né? A Indianápolis de 2025 não foi uma corrida tão quente, mas a de 2024 foi maravilhosa. Né? Que não que é uma corrida que, tipo assim, ela é extremamente emocionante e ela é em alto nível. Não é porque o cara tá dando no limitador de giro e aí um não passa o outro. Então, ou porque o carro tem muito downforce, por exemplo, uma das minhas 500 milhas preferidas daquela época, por exemplo, a edição que o Tony Kanaan venceu em 2013. Nossa, aquela corrida foi sensacional, mas é uma época, já alguns anos depois, que o carro tinha muito downforce, por isso que o Alonso, por exemplo, chegou e andou bem pra caramba. Depois, quando o carro não tinha tanto downforce, já não andou tão bem. Então, hoje é uma configuração que não tem toda aquela pressão aerodinâmica, não tem a potência que tinha nos anos 90, mas acharam uma receita ali na maioria dos circuitos. Acho que a Iowa virou uma exceção por causa pela repavimentação pela metade lamentável que fizeram lá, mas os outros ovais a Indy tem tido um excelente produto, como as corridas de ovais da época da kart, teve edições ali em Michigan que foram uma coisa escandalosa, né, de tão espetaculares. Então, rua, misto, oval, oval, sem sombra de dúvida. E dos seus. Bom, vai você, João. Se você ia falar dos pilotos, eu queria perguntar para você, Jefferson, sobre o Alex Palou. O cara que chegou em 2020, o cara que veio do automobilismo japonês, né, foi pinçado pela Honda, colocado na dele Kone, depois vai para Ganassi, e 5 temporadas, 4 títulos, umas 500 milhas de Anápolis, várias vitórias, já entrando próximo ali dos 15, 20 maiores vencedores da história da Indy. Onde é que você coloca hoje o Alex Palou dentro dos grandes da história da Indy e qual a perspectiva para o futuro? O imparável Palou. O Palu, ele é a prova de que, tipo assim, não adianta você ter um tremendo currículo em categoria de base. Ele é um cara que sempre teve dificuldade de ter bons equipamentos na base, mas quem tinha o olho clínico para saber que o cara é bom, viu ele e pescou ele. O apoio da Honda, a Chip Ganassi pegou ele, foi um sucesso imediato. É, Ele tem uma frieza, uma eficiência assim, que são impressionantes, que são importantíssimas para ganhar corridas e principalmente títulos na Indy, ainda mais com uma equipe do calibre da Ganassi. Isso é sempre uma coisa que para mim é difícil, porque você falou aí de perspectiva na história da Indy. É que a Indy é uma coisa muito engraçada. Que você pega um Zanardi, por exemplo, ele teve lá 3 anos, o quarto ano foi aquele já de 2001, do acidente de Lausitzing. Então, como é que você vai comparar? Como é difícil você comparar, por exemplo, um cara como o Zanardi com um cara como o AJ Foyt ou o Mario Andretti, que tiveram 30, 40 anos lá. Então, você colocar essa coisa da história da Indy em perspectiva, porque é uma categoria em que os pilotos às vezes vêm e vão, eles chegam tarde porque estavam numa categoria de base, não sei do que, tem gente que veio do Endurance, tem gente que vem e vai da Fórmula 1, o próprio Mario Andretti ficou aí uns 10 anos mais correndo Fórmula 1 do que Fórmula Indy, fazia só 500 milhas e mais algumas corridas esporádicas, que ele é um dos grandes da história, sem dúvida, né? Um dos 5 maiores, um dos 10 maiores. É complicado dizer. Não adianta a gente só ir pelos números também. Tem caras que a história mostra que foram incríveis e a gente nunca assistiu. Tem caras que talvez poderiam ter ganho bem mais, né? Sei lá, assim como o Alonso poderia ter ganho mais do que 2 títulos na Fórmula 1, o Rick Mears poderia ter ganho mais do que 3. Na metade da carreira dele, ele correu com um pé todo ferrado por causa de uma tremenda de uma porrada lá, então é muita coisa. Esse é um dos maiores desafios quando se fala de Fórmula Indy, você conseguir fazer uma perspectiva histórica, que já é difícil você comparar épocas diferentes. Aí você tem época de cisão, época que só teve oval, com época que não teve praticamente oval.
com esses fatores que eu já falei, de vai e vem de categoria, é difícil. É um dos maiores da história, sem sombra de dúvida. Um dos 10 maiores já, seria razoável afirmar, mas dizer fulano é melhor, depois Beltrano, depois Ciclano, é sempre muito complicado. Eu não sei se eu me atreveria, acho que eu estaria cometendo uma falácia, uma heresia, alguma coisa, se eu me arriscasse a entrar nessa seara sem antes refletir muito. Eu já até levantei aqui o dedo por causa, me veio aqui a mente, nessa parte de cisão, teve aquele domínio do Bourdais, na época da Champ Car, e que era, mas se você olhar no contexto, a Champ Car, naquele momento que o Sebastian Bourdais estava dominando, ele estava com a concorrência, podemos dizer assim, muito forte. Tinha o Eliel Mendy, o Pontes já saindo, ele foi campeão em 2003, mas o Pontes depois já não estava tão, é, tão dominante. Então tem esse lado, né? Que teve o tetracampeonato do Bundé, que foi dominante Não, e tal, mas ele não. Já, se olhar a concorrência em si, não era tão grande como em outros momentos. não, é exatamente isso. E não diminuindo uma vírgula do talento do Burdett, que sempre foi um tremendo piloto, estava talvez na melhor fase da carreira dele naquele momento, mas a Champ Car ali 2013 a 2007, ela era Uhum. muito abaixo, assim, muito descaracterizada, inclusive. Sim. Acho que isso é o que mais me pega, muito descaracterizada, né? Porque todas as outras equipes grandes tinham ido para o campeonato da IRL e você pega. A temporada de 2007 foi uma temporada que não teve ovais. Como assim? Isso é um completo absurdo. Oval, largada parada, ia correr em Zolder, que é uma puta pista, mas não tem nada a ver com Fórmula Indy. Ah, É, foi. eu às vezes quase me esqueço, tipo assim, você vai puxar uma estatística lá, puta, quando é que foi a última vez que alguém, teve o Bourdais. Geralmente eu vou puxando e pelo menos ali, naquele período 2007, 2013, eu lembro do lado da IRL, onde estavam os times grandes e até esqueço do lado da Team Car. Só tinha a Newman Haas ali, a Forsyth, meio que a equipe grande ali, só Não, tinha. tinha outra pessoa, tinha mais gente boa ali também, mas Não, tinha, mas para no mim, modo para mim, geral. o que pega é a descaracterização, entendeu? Uma temporada que não teve corrida em oval, poxa, não dá, né? Também Fica difícil. lembra um pouco, a gente estava até conversando, o grid da IRL 96 também era um negócio bem feioso, assim, bem. Os primeiros grids ali até 98, 99 da IRL também não era muito. Muito. Era complicado, mas era É, mais divertido, na minha opinião, e tinha mais a ver com a história da Indy, que teve época só de ovais e com muita gente vindo de dirt track, etc. E, Uhum. bem ou mal, tinha Indianápolis. e fez toda a diferença a favor da IRL. É isso. Só aproveitando o gancho de Indianápolis, queria que você falasse um pouco da tua relação com Indianápolis, porque é uma pista especial, é uma pista que tem um peso muito maior em relação às demais etapas do campeonato, é história, todo aquele protocolo, né, o cerimonial, a tradição, é o litro de leite, o Bacarrama em Indiana, e tudo isso. Eu, assim, Mônaco, Indianápolis e Le Mans formam a Tríplice Coroa, mas quando eu vou ligar a TV para assistir Mônaco, eu me sintonizo de uma maneira. Vou assistir Le Mans, é outra. Agora, Indianápolis, eu me transporto de uma maneira mais intensa. Eles capturam a minha atenção de um jeito que é diferente. Eu queria saber se é para você a mesma coisa, porque para mim, quando são as 500 milhas de Indianápolis, e eu respeito demais Le Mans, eu amo as 24 horas de Le Mans, acho uma coisa extraordinária, tão tradicional quanto, mas Indianápolis me toma pela atmosfera dela, pelo cerimonial, por todos os elementos de tradição que foram sendo assimilados durante tanto tempo. Queria saber se para você é a mesma coisa, porque para mim ela me captura de um jeito que nenhuma outra corrida me captura no calendário anual das corridas. Sim, sim, sem sombra de dúvida. Aquela frase do Al Unser Jr. que eu não entendia, depois eu entendi a frase, mais do que isso, entender o que significa. You just don't know what Indy means.
Ele ganhou Uhum. a primeira vez. Você não sabe o que Indy significa, você tem que viver aquilo. Os caras que. O piloto de teclado que fica ali, porque é só virar para a esquerda, porque é coisa de americano, porque não sei o quê. Mesmo assim, grandes pilotos de Fórmula 1 que talvez não davam tanta bola e por circunstância de carreira foram para lá, quando chega lá, todo mundo se impressiona. Então, Respeita. aquilo é fabuloso. Você pode não gostar de ovais, você pode achar, pelo viés do piloto, que é muito perigoso, que não vale a pena arriscar o pescoço numa corrida daquelas, mas aquilo é a definição do automobilismo. É o automobilismo em pura essência, é a velocidade, é a tradição, é o risco, é a imprevisibilidade. E, e são coisas diferentes, né? Porque a Fórmula Indy não é que Indianápolis é uma etapa, não. É uma grande corrida que deu origem a um ecossistema de corridas, não só um campeonato. Hum. Influenciou, o automobilismo americano é diretamente todo influenciado, né? Você vê. O que existe Darlington, por exemplo? Os caras da Carolina do Sul foram assistir lá em 46 ou 47 as 500 milhas. Se o Tony Roman pode fazer isso em Indiana, a gente pode também. Foram lá e construíram a pista. Daytona tem uma referência lá, porque eles fizeram o trioval, que é para ter uma coisa angulada, porque eles foram em Indianápolis e viram. Então, tudo é a partir de Indianápolis, né? E essa influência vai para o mundo também, porque, nos anos 10, o que tinha de carro que era embarcado em navio na Europa, ficava meses viajando para correr em Indianápolis, isso aí seguiu por décadas seguintes. Que é a mesma coisa de Le Mans, né? É uma grande corrida que originou todo um ecossistema A de endurance em si, automobilismo. né? A endurance em Mas, si. Todas as coisas de endurance, de carro esporte, de protótipo, GT e o caramba, tudo vem a partir de Le Mans. Então são corridas que são tão grandes que não é que elas são parte de um campeonato, não, elas existiam e campeonatos e mais do que isso floresceram ao redor delas. E também por isso eu acho um completo absurdo, que eu não sei de onde veio, essa ideia de, existe uma tríplice coroa que é Indianápolis, Le Mans e Mônaco. Eu acho que Mônaco não é nem a principal etapa da Fórmula 1, é Monza. É, tanto que no tempo do Gran Rio, o que se dizia não Mônaco, era o campeonato de Fórmula 1, era, porque é como se era- fosse o campeonato mundial de pilotos e as duas provações finais, que são corridas tão grandes que não cabem no campeonato mundial de pilotos, que é o campeonato da Fórmula 1, que é a corrida da velocidade, que é Indianápolis, a corrida da resistência, do trabalho em grupo, que é alemã. Então, eu não sei da onde, em que momento que inventaram, que eu acho um conceito super legal, assim, não importa que não é oficial, isso não faz nenhuma diferença. Mas não sei em que momento inventaram essa coisa de Mônaco, não tem nenhum cabimento, talvez na tríplice coroa de corridas da Fórmula 1, poderia ter Mônaco com Monza, obviamente, essa, e sei lá, Spa, Silverstone, mas Silverstone, talvez. É, não vem ao até exemplificando esse negócio, né, a gente chama Fórmula Indy, IndyCar, tá claramente ligada a Indianápolis. Né? Chama IndyCar Series. Então, na verdade, isso tudo. Ô, Kern, você foi na Indy de 2019, a Indy 500 de 2019, aquela vitória do Pagenot em que ele se propôs a andar na frente, andar de cara para o vento. É, como é que foi você assistir do autódromo? Compartilha com a gente essa experiência que a gente não teve. Tá? E muita gente que está assistindo, a gente também não teve. De você pegar e ter uma vida inteira assistindo em Indianápolis, de repente você está lá, sentadinho na arquibancada, vendo todos aqueles carros passarem, e aquele carro amarelinho marca-texto ali, sempre na frente, e vencendo numa tática que já não era mais usual, porque você trabalha muito a questão de vácuo. Ele se propôs ali naquela ocasião a fazer um acerto que era claramente um acerto bom para andar de cara para o vento, e se propôs, falou assim, não, cara, eu vou andar na frente e ninguém tasca, ninguém vai me passar, e ele fez essa tática funcionar. O grande mérito para mim dessa vitória do Pagenot em 2019 foi essa, foi assim, olha, não, eu vou fazer um acerto que é ousado, eu quero andar de cara para o vento, eu quero liderar a maior parte do tempo, porque eu quero controlar o ritmo da corrida. E fez funcionar. E para mim, aquilo ali foi genial, porque foi fora da caixa. Ele fez uma coisa ousada. Não sei se você teve, se você compartilha dessa minha opinião, mas que para mim ficou bem claro isso, e a gente está falando de 19, que você estava lá. Estar lá foi uma coisa extremamente especial, pelos fatores que eu citei já. Então, além de Indianápolis ser uma coisa especial, tinha todos esses outros componentes envolvidos, uma coisa que eu
que mexia com o meu eu criança, a grandiosidade daquilo, o cerimonial, você já se arrepia, aquela coisa, o Back Home Again, então, para mim é uma coisa divina. Volta de apresentação, você chora e sorri ao mesmo tempo, quando os carros ali nas filas de 3, ali nas 11 filas, é uma coisa surreal. Sensação de velocidade é incrível. Eu comprei meu ingresso, estava lá sentadinho na arquibancada e por coincidência era bem próximo, assim, frontalmente, onde é que estavam o AJ Foyt, que era o Pete do Tony, no carro 14 na época, e também o Dixon. Então você vê, você olha a distância assim debaixo daquela barraquinha, lá tá o próprio AJ sentado, é uma coisa assim. Aí você chega no autódromo quinta-feira, tá o Mário Andretti, aí passa pelo lado o Arie Luyendyk, aí você, cara, você fica muito abismado. Foi a primeira vez que eu fui numa grande corrida assim, né? E foi justamente nessa. Então tudo se torna muito intenso, usando uma palavra moderna. Você perguntou do Pagenot também, né? O Pagenot, aí eu tenho uma coisa que é o seguinte, né? Quando entrou o carro de 2018, a gente falou antes de muito downforce, que foi uma das razões pela quais o Alonso chegou em 2017 e já chegou andando muito bem. Aí para 2018 tiraram todos aqueles penduricalhos aerodinâmicos e o carro ficou com pouco downforce. Então, em oval, pelo menos em oval como Indianápolis, ficou bem difícil. 2018 foi uma das piores 500 milhas assim do século, talvez, em termos de competitividade, que era a primeira corrida com esse kit aerodinâmico, com pouco downforce, então ninguém tinha muita referência. O kit aerodinâmico por si só já não colaborava muito, e ainda por cima foi quente para burro. Então, isso aí atrapalha, né? Se você tem um carro na sua frente, já fica difícil de passar. E aí, para 2019, o pessoal já estava mais canchado com isso. Não sei se fala canchado fora do Rio Grande do Sul, mas enfim. Mas o fato é que o pessoal estava mais de olho nessa questão e acho que a tática foi toda essa. Ó, a gente vai fazer a pole e vai fazer um carro para andar na frente, porque, cara, com esse carro aqui não dá para passar. E aí, claro, tudo tem que dar certo, né? Você tem que parar na hora certa, não pode ter erro no pit stop. O Rossi veio mais de trás e fez uma prova fantástica, né? Quase ganhou. Fez uma atuação incrível o Rossi naquele dia. Ele teve um de pit stop, foi para trás. O retardatário, que era o Oriol Servia, quase espremeu ele no muro. Mas o trabalho do Pagenot e da Penske naquele mês de maio, especialmente nas 2 semanas das 500 milhas, foi absolutamente impecável, né? Foi Eu lembro que maravilhoso. a coluna que eu escrevi sobre Indianápolis foi Maio Varrido, porque ele tinha ganho também a prova na pista mista. É isso aí. Ele foi campeão, inclusive, né? Não, ele foi campeão em 16. O Neil Gardner foi campeão. Mas foi sensacional. Foi um tremendo de um trabalho, mas foi engraçado. Eu lembro que um cara que eu pensei, cara, esse cara vai ganhar a corrida, não acredito, não é possível. Foi o Takuma Sato, que ele chegou a ficar 2 voltas atrás e no misto de estratégia com passar carros, ele chegou em terceiro. Ele fez talvez a melhor Indianápolis do Sato tenha sido essa, mais do que as Indianápolis que ele ganhou. Mais do que aquela que ele tentou passar o Franchitti na última volta e bateu, que foi 2012, o Sato andou demais nessa corrida. Foi um negócio assim impressionante. O Power, se eu não me engano, ele caiu, teve um drive-thru e veio um pouco para frente também, mas não tanto. Mas não foi uma corrida assim, movimentadíssima, mas foi uma corrida bem legal, assim, se você começar a analisar, o cara foi para lá, foi para cá, caiu, voltou, foi uma bela prova, e estando lá foi um momento especialíssimo também para mim. Você falou do Sato e parece que existem alguns pilotos que dão um encaixe muito interessante para Indianápolis. A gente pode pegar o próprio exemplo do Sato, porque em 2012 pareceu uma coisa aleatória, ele está lá disputando as últimas curvas com o Franchitti, e que teve um desfecho dramático também. Muita gente lembrou de 1989, aquela batida entre os dois, mas depois ele ganhou 2 vezes, ou seja, para não ter dúvida de que ele anda muito lá, ele conhece o circuito, deu um encaixe. E caras como o Arie Luyendyk também, que sempre andaram muito bem por lá, e o próprio Dan Wheldon também, que quando você pega, fala assim, pô, o cara ganhou 2, teve aquela edição espetacular de 2011, que foi uma volta por cima, os deuses da Indy deram a vitória para ele, mas quando você pega em retrospecto e você vê, pega lá o chart das chegadas do Weldon,
cara tá sempre ali, segundo, terceiro, top 5 o tempo inteiro, né? Fora as vitórias que ele teve. Né? Quais são os seus pilotos assim de Indianápolis? Os caras que você admira demais. E é claro que o meu favorito nesse caso é o Ricky Mears. Temos dois aqui já. Rick Mears. Seus pilotos de Indianápolis, você vira e fala assim, esse cara pé pesado lá. Eu não vi eles correrem, né? Mas claro que os Tetras, o Hélio, obviamente, eu vi correr, mas os Tetras são uma coisa surreal, né? Você vê as histórias aí, o que os caras faziam, a forma, as conquistas deles, as histórias que eles viveram. Então, Foyt, Mears e Unser Senior são realmente incríveis. Eu acho que isso é uma coisa que acontece, né? Toda pista vai ter aí alguns especialistas. Você vê como andava de uma forma especialmente bem no Brasil o Rubens Barrichello e o Felipe Massa nos tempos de Fórmula 1. A família Herta em Laguna Seca sempre teve alguma coisa, e Indianápolis é uma pista que tem os especialistas também, né? E eu acho que é mais ou menos assim a questão de pilotos como o Sato, como o Alexander Rossi. Você vê que às vezes, um cara como o Neil Garden, quanto demorou para deslanchar em Indianápolis, que é um piloto da Indy, que é um piloto especialista em oval, que ganha em oval há muito tempo, mas ele foi bem mesmo em Indianápolis depois na 12ª corrida, quando ele ganhou pela primeira vez, né? Antes ele até podia ter bons desempenhos, mas não era aquele cara, nossa, esse cara é um craque de Indianápolis. Então essas coisas acontecem, assim como você tem o Conor Daly, que é um especialista em circuito oval, nunca venceu, mas é um cara que você coloca no oval, ele anda muitíssimo melhor. Então isso é muito interessante, né? O Arie Landai, que é um cara que eu acho muito legal, até porque uma questão muito especial dele é o recorde de velocidade, né? Eu acho, essa questão da velocidade me pega muito. Eu acho, tem gente que, sei lá, tá, o que é isso? Ele andou acima de 230 milhas. Cara, pô, é legal pra caramba você andar 375 por hora de média, você tá dando 390 numa reta. Eu acho sensacional. É um esporte sobre velocidade. Então, o Arie, especialmente pelas conquistas e por esse recorde de velocidade, também é um cara que me marca muito. Legal. E ele tem uma presença, né? Ele, a época que era piloto, com aquele cabelão, aquela cara meio de maluco, ou seja, aquele cara que combina com velocidade. Você via a figura dele e fala assim, não, esse cara é loucão, esse cara vai pisar mais do que os outros, porque ele é um cara, você vê na figura dele e fala assim, esse cara é loucão, é um destemido, né? E é claro que, diante disso, não tinha como não gostar do cara. Você via a figura, você batia a cara na figura ali, você já simpatizava com o cara e com a proposta dele, que é realmente de ser muito pé pesado em Indianápolis, e a gente acompanhou isso de maneira muito legal. Kearney, falando dos pilotos atuais, a gente está vendo aí o último stint de carreira de Will Power, de Scott Dixon, que a gente acompanha a carreira deles inteira praticamente, mas eles já estão já não são mais os mocinhos, né? As promessas, eles. Quanto você acha que eles ainda têm de caldo para espremer? O Dixon, incrível carreira dele, o Will Power também, um grande velocista, vai ter uma nova oportunidade na Andretti, ele que se despediu da Penske. Fala um pouco dos pilotos veteranos, até porque hoje a gente vive essa palucracia na Indy, essa diferença entre as gerações, a gente que acompanhou tanto esses pilotos que hoje já são quarentões e ainda tentam sobreviver a caras arrebatadores como o Palou é atualmente. Eu consigo imaginar o Dixon e o Power correndo até 2028, pelo menos, que é quando entra o carro novo. Aí mais ou menos o Alonso esperando, se arrastando até esperar o carro novo de 2026, porque às vezes numa mudança dessas a coisa dá uma balançada, a menos que eles tenham uma queda muito grande, percam a paciência, nenhuma equipe que vale a pena os queira mais esses 2 próximos anos, mas eu não vejo isso acontecendo. Então eu acho que mais umas 3 temporadas pelo menos a gente tem de Dixon, Power, que a preparação, sobretudo física, evoluiu muito nos últimos tempos, né? Então, piloto quarentão era uma coisa, sei lá, dos anos 70, 80 no máximo, né?
E aí isso voltou aí de uma década para cá, você ter piloto aí com mais de 40 anos que ainda pode ser competitivo, mas é muito legal. Eu acho isso uma coisa muito incrível, os caras conseguirem se manter. No oval até é uma coisa tradicional, você ter pilotos aí com 50 anos, quase. O Hélio fez 50 anos em 2025, que você tem que ter muita cabeça, né? Corrida de 500 milhas, por exemplo, você tem que ter uma leitura de muitas coisas, e Uhum. mesmo que o reflexo do piloto em certa altura não seja mais o mesmo, mas essa questão aí da cabeça e da inteligência compensa. Então, aí você vê a própria Indy, aí você teve a Wanser correndo oval com mais de 50 anos, Johnny Rutherford, todos esses caras tinham mais de 50 e corriam prova de 500 milhas ainda, por essa razão, né? Então eu acho isso muito legal, eu realmente acho bacana, sou entusiasta de quando isso acontece. Já que já Falando estamos... em Hélio Castro Neves, já vou emendar a pergunta. Isso é 2021, a pergunta. o tetra do Hélio, o que foi aquilo para você? Porque eu na minha casa assistindo aquilo ali, eu achei aquilo incrível. O pós-corrida foi incrível. Aquela bênção do Mário Andretti, a escalada na cerca, o jeito em que ele comemorou de maneira muito autêntica e que o pós-corrida também se tornou histórico naquele momento. Ele entrava no clube do Ford, mas ele, além disso, fez um pós-corrida que, para mim, aquilo ali foi emblemático também. Como é que foi transmitir aquilo? Como é que foi você ali com o microfone na mão, vendo que o Hélio... Porque, assim, teve um determinado momento da corrida, e a gente sabe que a Indianápolis é uma questão de cadência. Teve um determinado momento da corrida que ele subiu todas as posições, foi para a liderança e voltou. Aquilo ali me acendeu uma luz, foi assim, o Hélio está com um carro bom. O Hélio está com um carro que é de chegada. E depois ele fez aquela subida toda e aquela batalha com o Palou, um Palou que já estava mostrando toda a força que ele ia exercer, mas virou tetra. Conta pra gente o que foi essa Indy para você, Kenny. Foi a minha sexta corrida, né? Então foi uma coisa completamente surreal, né? Até tentei deixar algumas coisas meio preparadas, mas nem sei se consegui colocar em prática. Foi incrível. E aí chegava nas voltas finais e você falava, cara, isso pode acontecer, isso vai acontecer. E aí tinha que respirar fundo e isso. Não pode bater o carro antes de cruzar a linha de chegada, né? Analogamente pro narrador é mais ou menos isso, né? Você não vai perder as estribeiras ou coisa assim, mas foi um momento muito especial. Eu fiquei anos que às vezes eu tava, de vez em quando eu parava e assistia o vídeo e eu via, caramba, isso aconteceu mesmo, sou eu aqui. Então foi uma catarse de de um pouco da trajetória aí que eu contei, que para mim é um negócio assim que eu fico, poxa, caramba, que bom que fui capaz de ter dado a minha contribuição para esse momento, mas é incrível. Isso é uma coisa que, se você chegar no céu ou em outro lugar e for olhar para a ficha corrida, poxa, eu pude estar nisso aqui. É um orgulho eterno aqui, uma alegria para a eternidade. Você teve a oportunidade de conversar com o Hélio Castro Neves sobre essa corrida ou essa oportunidade ainda não apareceu? Conversei pessoalmente uma vez com o Ed, de outras formas, por telefone, coisa assim, em outros momentos, mas sempre mais coisas a respeito do que estava rolando, né? Uhum. Tomara que um dia dê para fazer um churrasco ou coisa assim e detalhar mais. Mas, A resenha vai ser boa, hein? Legal. Você lembrar e, cara, mas, poxa, então assim, papapá. Mas aquele é um dia que muita coisa tem que estar alinhado para dar certo e teve um mega alinhamento de estrelas naquele dia. Nossa, foi surreal. Foi muito legal aquela corrida. E foi um pouco inesperado, né? Não estava no Prime, né? Mas, como você falou, né, Jefferson? Piloto experiente, já tricampeão, cara com a cabeça boa e realizou e estava com um carro bom. Eu até falei na época,
tá na cara, faltando umas 15 voltas, tá na cara que ele vai ganhar essa corrida. Tava muito, um carro muito forte. E, Jefferson, a gente já teve um momento que o Brasil teve inúmeros pilotos brasileiros, né, na Indy, e hoje não temos nenhum piloto full, né, correndo o campeonato inteiro. Mas você está algumas novidades. Você tem alguma coisa assim, Carl Collet, né, que foi vice na Indy Next. Tem um teste com a Foyt, pelo que você fala, foi muito bem nesse teste. De repente, algum piloto vindo de outra categoria, o Nasser está sempre ligado à Penske, né? Testou também em Mid-Ohio. Será que a gente pode ter alguma esperança de ter um piloto na Indy em 26 ou 27, o campeonato inteiro? Sim, o Caio é o que eu tenho colocado nas minhas redes sociais. A metáfora é bola na marca do pênalti, né? O centroavante pode até isolar, mas a bola tá ali. Então ele vai treinar a próxima segunda, dia 13, no misto de Indianápolis, que é um treino com vários pilotos também. Até o Mick Schumacher vai treinar lá pela equipe Rei Hall. As equipes elas têm, via de regra, 4 dias de treino no ano, 2 são geralmente durante a temporada com os pilotos que fazem o campeonato. E aí pode ter mais um dia com alguém da Indy Next e outro com qualquer um que não dispute o campeonato. Então, o Caio se enquadra nessas duas situações, piloto Indy Next e piloto que não disputa o campeonato da Indy. E acho que a coisa está amadurecendo, né? E a Foyt é uma Foyt hoje muito melhor do que aquela do Tony Kanaan e do Matheus Leist, por exemplo, que é uma coisa que algumas pessoas lembraram, justamente por causa da parceria com a Penske, né? Então, acho que foi a equipe que teve o maior crescimento aí de performance nas últimas temporadas. E tomara que aconteça. O Caio é um cara que tem muito talento, ele é um cara que talvez guardadas as proporções, mas a gente falou do Palou aí, que é um cara que nunca teve um orçamento de ponta para andar com equipes de ponta na base, e quando foi para a categoria principal, chegou no primeiro ano numa Dale Coyne, né? Deixa eu testar com esse rapaz aqui, o cara é bom. Foi para Ganassi e foi o que foi. Então, eu acho que o Caio, por tudo que todo mundo sempre acompanhou mais de perto a carreira dele e viu, ele pode ser um cara que chega numa Foyt, faz um bom trabalho, ascende depois com a própria Foyt ou numa outra equipe com mais estrutura para uma condição melhor. Mas, enfim, vamos dar o primeiro passo. Tomara que se concretize, acho que está bem perto de que se concretize esse acordo aí do Caio Collet com a Foyt. Eu acho que ele, para 2026, seria um nome realista do Brasil, quem sabe outros em 27, né? Eu acho que o Nasser ficaria na Porsche em 2026, tá? Porque ele a própria Penske é contratado da Porsche e o Felipe é contratado da Porsche também. O esquema do Endurance é da Porsche, que contrata a Penske para ser a equipe, que contrata os pilotos. Então, depois em 27, não sei, ainda mais que a Porsche acabou de fechar o programa dela no WEC, no de Endurance. Então, pode ser que sobre piloto ali, porque tem muita gente boa, tem uns caras que não dá para perder, né? O Nasser é um deles, mas você vê, não dá para perder o Kevin Estre, o Vantor, esses caras aí. Tem muita gente boa ali, talvez vai ter pouco carro, não sei o que eles vão fazer. O Enzo Fittipaldi vai treinar na próxima semana aí com a McLaren. Parece que ele está bem perto de um acordo com a Indy Next em 26, então também seria para estar de olho na Indy em 27. Então acho que a gente tem coisas interessantes. Acho que as coisas podem reluzir de uma forma legal de novo em termos de ter piloto brasileiro. Agora, Karen, explica aí pra gente. No absolutamente nada surge Jefferson Kern em Mid-Ohio para entrevistar os pilotos brasileiros. Como é que foi tua ida lá e o que você achou dessa atmosfera de um típico misto no meio dos Estados Unidos, na parte mais bucólica? A gente está sempre acostumado a ver Estados Unidos com grandes centros urbanos. Não, você estava numa parte definitivamente bucólica, essa Indy com verde em todos os lados. Como é que foi isso? Foi uma oportunidade que eu tive de última hora, foi sensacional estar lá. Fui acompanhar especialmente para ver como seria o treino do Caio e foi muito legal era o treino que o Felipe Nasser estava lá também. E até uma coisa interessante, uma impressão que eu tive conversando com pessoas lá, com americanos, eles me confirmaram isso, que no fim os Estados Unidos, em sua essência, não é Nova York ou Chicago, é Ohio, é Michigan, é Indiana,
Então foi muito legal. Eu adoro esse tipo de circuito. Eu até fiz uns vídeos, nem postei ainda. Eu meio saturado de rede social, honestamente. Mas você mostra assim, é um circuito que tem poste de luz com fio passando em cima, tem cerca que parece um sítio, aquele campo verde lá com árvore, tem uma área que é o tipo uns banquinhos e umas mesinhas, parece um pavilhão comunitário que tem uma quermesse no interior. Eu acho isso espetacular, eu adoro isso aí. Eu acho, é a minha vibe, de você ir num lugar, fazer churrasco e olhar corrida, e etc. Eu nunca fui um cara que entrou no automobilismo, ia em corridas, estava lá no camarote, não sei do que. Não, eu ia na arquibancada, carro, churrasqueira, então é a forma como a gente tem o hábito, a tradição de curtir corridas no sul. Então, os Estados Unidos tem dentro da sua realidade, claro, cada coisa dentro da sua realidade, mas tem essa vibe também. Então, para mim foi espetacular. Adorei aquela pista. Eu espero, gostaria muito de assistir uma corrida, seja da Indy, do IMSA, alguma coisa assim, num lugar como Road America, por exemplo, Road Atlanta, de Ohio mesmo, com um esquema lá de você estar com motorhome e passar alguns dias acampado lá. Isso eu quero fazer um dia ainda. Eu acho a forma mais legal do mundo de Fazendo você churrasco, curtir uma corrida. fazendo churrasco ali. Exatamente. É, Vai lá, João. falar em outras corridas, né? Você já também já teve a oportunidade de narrar alemã, né? Conta como é narrar uma corrida. Lógico que você não é às 24 horas, mas como é narrar uma corrida tão longa como a alemã? Cara, é um desafio, né? Porque você não, obviamente você não narra as 24 horas, mas eu não consigo desligar durante as 24 horas. Isso até é um problema às vezes, porque às vezes você chega no final da corrida, você está muito cansado. Teria valido a pena você dormir entre as horas 14 e 17, por exemplo, mas é muito difícil, né? Porque a corrida tem. A Alemanha esse ano também foi uma corrida um pouco mais. Um pouco menos agitada, digamos. Porque é, eu acho que eles deveriam usar um pouco mais o safety car em vez de ficar dando toda aquela missa lá de safety car virtual, slow zone, pá, 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 pá. Usa de vez em quando o safety car até para dar uma esculhambada na corrida. E não seria, não, e não seria uma coisa. Eu entendo que, tipo assim, o automobilismo americano ele tem mais a ver com show e o europeu ele tem mais a ver com meritocracia, mas às vezes você pode usar o safety car, que é pace car, né? Foi inventado nos Estados Unidos, depois a FIA copiou e mudou o nome, só para não dizer que era a mesma coisa. Mas bota o pace car, você não vai interferir na corrida, assim, não é nossa, meu Deus, como aquelas coisas, a NASCAR inventa um detrito lá para agrupar os carros no fim da corrida para dar emoção. Não, tem vezes que você pode perfeitamente colocar o pace car e reagrupar o pelotão, mas tudo isso para dizer que essas corridas longas aí, elas têm muitas variáveis, muita variável de estratégia, então você fica acompanhando, só que às vezes aquilo que numa corrida sprint aconteceria em 10 minutos, uma corrida longa leva 2 horas para acontecer. E você vai vendo. Então você tem que entrar na dinâmica da corrida, entrar na vibe, que, tipo assim, muita coisa acontece, mas em intervalos de tempos maiores. E, e aí é interessante. Às vezes é fácil você perder o fio da meada, principalmente se você vai. Não, agora eu vou. Sei lá, vou caminhar no parque e depois eu acompanho a corrida de novo. Aí você não entende mais por que o cara que era o segundo colocado agora é o 19º e que ele não consegue voltar para frente. Então é uma construção, mas, cara, é sensacional. É corrida de 6, 12, 24 horas, seja em Le Mans ou em Tarumã, eu sou apaixonado. Eu acho um negócio muito legal. Ô, Kevin, voltando para o universo de Indy, precisamos conversar sobre Colton Herta, que afinal de contas ele se propôs a fazer as malas e ir para a Europa, o automobilismo europeu, né? Cruzar o Atlântico, se propôs a fazer isso. Era uma coisa que já vinha no radar dele e de alguma forma as pessoas, analistas disseram que isso inclusive atrapalhou a cabeça dele, aquele momento em que surgiu uma vaga no time B do grupo Red Bull, que cada ano é um nome, aquela diabo de equipe, era mais fácil chamar de Minardi, ia ser muito mais simpático. Mas dessa vez ele está indo para a Europa e ele está indo para mirar o projeto Cadillac. O que você acha que pode acontecer? O que você considera o Colton Herta, que eu vejo nele muito potencial, mas
às vezes, muito pouco direcionamento desse potencial para o que ele tem. A questão toda é que primeiro o Michael Andretti queria entrar, né? Aí depois os caras compraram uma equipe associados com a General Motors, que conseguiram fazer isso acontecer, projeto da Fórmula 1. E aí tudo isso gira em torno de ter um piloto americano, é uma peça-chave desse projeto, e no entendimento deles, o cara para ser isso é o Herta. Então, né, tipo assim, ó, o Herta está... Aí dá a entrevista lá, ó, nossa, sempre quis estar na Fórmula 1. Sim, claro, ele não vai chegar lá, dar uma entrevista e dizer, pois é, né, vamos lá. Mas é muito Tô dinheiro aqui, envolvido vamos ver o que também. dá. Mandaram vir para cá, né? Mandaram vir para cá, né? Mandaram vir para cá e eu tô aqui e quero ver pelo menos se a hospedagem é boa, se o café da manhã é bom, se é gostoso e vamos lá. Então é muita grana envolvida, para ele também, mas de todos os lados. Acho que faz bastante sentido isso da Fórmula 2, não tem a ver com a coisa da superlicença, tem a ver com aprender as pistas, com ele se dedicar só a trabalhar naquele estilo de trabalho da Europa, tá sempre com a equipe em simulador e etc, porque tá muito na cara que o plano deles é, em 2027, sacar muito provavelmente o Bottas e botar o Herta, né, para consolidar isso aí. E até uma chamada interessante, porque imagina, ano que vem, todo mundo com um carro novo, é uma equipe nova, uma coisa extremamente complexa, difícil. Aí imagina se tudo der errado. Aí já sepulta com o Hertha também. Então, acho que foi uma decisão interessante, porque toda essa famigerada questão aí da superlicença, ele precisa ficar entre os 9, 10 melhores no campeonato. Isso ele vai conseguir, mesmo que ele não, que eventualmente as coisas não aconteçam de uma forma muito positiva para ele na Fórmula 2, mas isso ele vai conseguir. E é O um misto de campeonato coisas, né? Ele horroroso é que ele faça de Fórmula 2, ele vai ainda ficar entre os 9. Deve fazer. Ele vai ficar na equipe boa, ele provavelmente. ele é muito. É que corrida às vezes é circunstancial, né? Você vê, acho que foi o Kimi Antonelli, né? Não estava indo muito bem naquele ano dele da Fórmula 2, Ano mas passado. enfim. Tava meio certo a cabeça deles. Então, mas eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Não sei até que ponto, tudo depende da equipe, né? O quanto a equipe vai ser boa, o quanto ele vai se adaptar. Ele é um grande piloto, né? Boa parte das coisas que deram erradas na Índia, acho que foi muito mais, quando as coisas não deram certo, acho que foi muito mais por alguns deslizes da equipe do que por erros dele, que sim, ele cometeu, ele às vezes teria que ser um pouco mais tranquilo e era muito sangue nos olhos, mas é um grande piloto. Eu espero que, tipo assim, ele possa ter a sua carreira em paz da melhor forma, porque ele está sempre num jogo ali de, ó, a gente precisa de você para isso e para aquilo, e isso às vezes impede o cara de fazer 100% daquilo que ele poderia fazer. Mas, enfim, espero que seja uma jornada positiva, porque ele é um cara muito talentoso. Até porque esse ano o Kirkwood acabou se destacando mais do que ele como piloto da Andretti. Agora vamos Talvez falar um teria mais pouquinho. perfil tecnicamente, mas menos apelo, não sei. Também tem isso. Quem é o Eu Kirkwood? Se ele chegar aqui, bater na porta e pedir açúcar, mas as pessoas conhecem ele, o Hertha é muito mais conhecido. Então. O Colton Herta vem de uma família. A gente falou aqui um pouquinho do Hélio, e quando a gente fala do Hélio, a gente lembra também da Penske. E a Penske, em 2025, eles estavam de parabéns em termos de fazer uma temporada simplesmente terrível. Desclassificação em Indianápolis, vários problemas, muitos acidentes, pilotos tendo ficando várias vezes, não indo por Fast Six, até por os 12 primeiros. O que esperar da Penske, né? Já saiu o Will Power, era meio esperado, o Will Power estava sempre renovando, era sempre uma renovação meio complicada, o Will Power agora não ficou, foi para o Andretti, né? Até nessa oportunidade do Colton Herta, surgiu aquela vaga no Andretti, o Will Power foi para lá, e agora vem David Malucas. Uma equipe tão tradicional, que também faz parte da nossa infância, como dizer, a Penske também faz parte do curte Indy, também curte a Penske. Mas esse ano 2025 foi bem ruim, mas o que esperar já penso em 26. Acho que
Acho que ela estanca a sangria dessas crises aí, a gente vai ter pelo menos uma estabilidade maior. Não, acho que os pilotos ganham mais corridas, mas hoje, começo de outubro de 2025, que é quando a gente está conversando aqui, eu colocaria a Ganassi como favoritaço, como falou de novo. Acho que a Penske vai ter um ano melhor aí. Malucas em oval vai muito bem. Acho que nos ovais aí eles vão ter uma condição muito boa. Já sempre tiveram um bom acerto. A chegada do Malucas aí em ovais ele é muito bom. Acho que ele já é comprovadamente um cara muito rápido em oval. Claro que velocidade não é tudo. Ainda mais nesse caso, mas acho que eles podem vir muito bem. Acho que ganham mais corridas, passam por menos crises, mas não colocaria para ganhar o campeonato. Se fosse uma aposta aí para desafiar o Palou, acho que seria a McLaren agora com sede nova e com o Pato, especialmente. Acho Eu ia que perguntar dele, Pato Ward, o que você acha? Ele é o cara a desafiar o Palou esse ano? acho que para 2026, quem é seu ficha 1 para Esse desafiar ano, o Palou? esse Acho ano que eu seria digo o Pato. 2026, Sim, claro. Acho que sim. Acho que seria pela evolução da McLaren, trabalho do Tony aí, o Lundgaard é um cara que acho que ajudou a elevar o nível da equipe, mas ele precisaria ter um acréscimo em oval que o próprio Palou não tinha. Tinha dificuldades aí no short oval. é, então o Lundgaard teria que ter um crescimento exponencial. A McLaren parece ter algumas pistas que ela tem dificuldade de ir bem, embora ela tenha contornado isso muito bem no último ano. Toronto, por exemplo, eles nunca tinham grandes resultados, mas aí com a estratégia, a leitura certa da corrida, eles conseguiram ganhar a corrida de uma forma Hum. bastante impressionante com o Pato. Então, acho que é isso. O problema é que um dia ruim de qualquer equipe na Índia é um 15º lugar. Um dia ruim do Palou, um dia péssimo, ele é o 8º. Então, é isso que o pessoal não... Essa é a diferença entre o Palou e a Ganassi. A Ganassi, primeiramente, sobretudo com o Palou, mas com o Dixon foi muitas vezes assim, com relação à concorrência. Por isso que eles ganham aí, empilham títulos e a galera tem uma dificuldade maior com isso, né? Os adversários. Vamos lá, vai lá, João. Já que você falou do Tony, ele foi o primeiro ano como chefe da equipe da McLaren. Como você avalia esse primeiro ano, né, full agora como chefe de equipe, né? E principalmente uma coisa que eu queria sua opinião, Jefferson, essa escolha do Nolan Siegel foi um pouquinho esquisito, assim, destoou um pouquinho o Nolan Siegel destoou demais do Pato e do Luga. A gente sabe que ele é uma aposta do Canaan, o Nolan Siegel, Isso. e os resultados não vieram nesta temporada. Eu acho que a minha internet está oscilando aqui. Ficou Deu uma bastante para ser frisadinha na perguntado. imagem, mas a gente está te ouvindo, Kerny. Eu não entendi a pergunta. Acho que por causa dessa oscilação da minha internet aqui. Se você puder repetir, por favor. É sobre esse primeiro ano do Tony na McLaren como chefe de equipe, né, agora chefe de equipe meia, como é que você avalia e o que você acha dessa opção do Tony? Ele tinha até o Theo Pourchaire na mão, né, e preferiu o Nolan Siegel e até agora o Nolan Siegel não entregou. Se destoa demais do Pato e do Christian Luga. Não, mas é dinheiro, né? O Nolan Siegel coloca uma grana muito grande. A McLaren até hoje reclama aí tá processando o Palou, teve até desdobramentos essa semana. O negócio do Zac Brown, jogado do Palou lá, que a imprensa divulgou. E a NTT Data, que patrocinava o Palou na Ganassi, foi para a McLaren para esperar ele, aí o Palou não veio, agora está saindo. Então, a questão do Siegel é uma questão principalmente de grana, né? Se eles estão com o orçamento cheio, eles colocam outro cara para andar no carro, né? Não colocariam o Siegel. Imagino que estejam tentando articular isso para assim que possível. Tá, graças a Deus, esse carro está patrocinado, a gente contrata quem a gente quiser do mercado da Índia aí, maravilha. Mas a questão é toda essa. Ele teve bons momentos, viu? Por ser um piloto que está ali prioritariamente por questão financeira, teve uns bons momentos ali de classificação, se classificando lá na frente, mas não é a mesma coisa, não tem como a gente esperar. Pô, o Siegel deixou a desejar? Sim, sem dúvida, porque ele está ali por outra razão, ele não é um cara que foi simplesmente contratado, a equipe. Opa, tivemos aqui uma pequena queda do Jefferson Kern, nosso
entrevistado de hoje, ele que é a voz da Indy na TV aberta desde 2021, fazendo esse trabalho bacana, desenvolvendo aí esse trabalho que fez ele ter essa projeção nacional, um cara que gosta bastante. Tá voltando aqui. Começou a oscilar bastante aqui, eu não sei se não é a chuva, daqui a pouco eu vou ficar até sem luz aqui no caso. Sabe que o nosso papo com o Raul Boesel foi interrompido também por causa de tempestade, mas a gente já está indo para a reta final, Kelly. Claro, mais uma vez agradecendo aqui a tua presença. Terminando, assim, para encerrar mesmo, algum assunto que a gente não tenha tratado que você gostaria de compartilhar com a gente aqui, senão eu já vou partir para as perguntas dos seus pilotos favoritos na infância, que a gente tinha aquele monte de brasileiro, e seus carros favoritos de Indy de todos os tempos também. Vamos ver, pilotos favoritos da infância. Cara, eu acho que os 3 brasileiros que eu mais gostava ali, infelizmente 2 já não estão aqui, né? Os 3 eram o Emerson Fittipaldi, que principalmente que era o carro vermelho e branco ali, aquela coisa, eu comecei a assistir numa época pós-Senna, né? Comecei a assistir Indy em 95, na prática. O Gil de Ferran e o André Ribeiro. Infelizmente não estou mais aqui. Carros favoritos, cara, essa Ganassi do quadro aqui da Target era uma coisa maravilhosa, né? O da Penske, os carros a kart eram... Cara, eu acho que aquela kart dos anos 90 desfile, foi talvez né? A coisa mais legal, a manifestação mais legal de automobilismo em todos os tempos, talvez, a kart dos anos 90, porque uma coisa assim, os carros, os pilotos, as potências, as velocidades, os circuitos, tem Indianápolis, cara, aquilo era espetacular. Aí você pega os carros ali da Green, o carro do Greg Moore, puxa, cara, era sensacional. Eu acho que os Indy dos anos 80, meio truculentos, assim, muito legais, por exemplo, aquela época que o Emerson ganhou do Al Unser Jr. em Indianápolis. Os carros um pouco antes tinham uns de misto com uns aerofólios traseiros grandes, assim. O carro tinha uns unidos, assim, um ronco espetacular. Então, cara, anos 80 e 90, uma época que tinha muito carro legal. Os carros de Indy, sem sombra de dúvida, acho que talvez os mais legais da história estavam nessa época também. Eu sou realmente fã desse período aí. Eu até falar que tem gente que lembra até hoje daquela combinação, esse Ganassi que está no seu quadro, a Reina Honda Firestone, a Nilman Haas era a Lola Ford Goodyear, então a Penske corria com o seu chassi, então era uma época maravilhosa, era lindo, a Indy era, na década de 90, esse carro da Target durou vários anos, foi até 2012, 13. Esse carro foi campeão com o Zanardi, tinha sido campeão com o Vasser em 96, depois com o Montoya. Então foi uma época linda. Era sensacional. A gente tinha o carro preto do Michael Andretti, que combinava, né, com o jeitão sempre agressivo dele. Os carros de Valvoline e Pennzoil são marcas icônicas americanas. O visual deles é muito, né, você bateu o olho, você sabe que é daquela marca. E você tinha muito isso nos Estados Unidos, nas carros anteriores, que era Budweiser também, o carro da Shell, que era do primeiro do Brian Herta, né? Depois teve também do Kenny Brack. Então, são carros que você lembra, se você associa aquela pintura ao piloto e toda aquela época, realmente era uma época colorida, diversa, e que, claro, bate muita saudade na gente, que você conseguiu trazer um pouco, né, fazer essa ponte um pouco daquilo que a gente viveu junto enquanto criança e você ao microfone da cultura. Então, isso é muito legal, tá? Trazendo a música tema também, né, trazendo essa pitada desse momento que a gente teve enquanto jovem e de entusiasta desde criança, dessas corridas e tudo mais. Então, assim, a gente só tem a agradecer mais uma vez a tua presença aqui, reforçar que a gente é fã do teu trabalho, que a gente gostaria muito de acompanhar você mais para frente, que você continuasse a ser a voz da Indy na TV aberta brasileira. A gente torce muito para que isso
continue a acontecer. A gente vem acompanhando, claro, as movimentações de bastidores, a gente tem esse futuro incerto da Indy, mas tenha a certeza, Kerner, a gente torce muito para que você continue com o microfone na mão, porque a gente gosta muito do seu trabalho. Imagina, valeu, galera, Lucas, João, os amigos aí do GP Total, que é um nome tão familiar aí para mim também é de muito tempo. Eu que agradeço e vamos lá, né? Que legal que a gente esteja conectado por essa paixão pela Indy, pelo automobilismo e que assim seja. Mais 500 milhas pela frente de muito dessa paixão para todos nós, né? É isso aí. Valeu, Keren, valeu, João, por mais um programa. E o GP Total é isso, é essa confluência de entusiastas do esporte a motor para que a gente possa sempre dividir histórias, dividir conhecimento e dividir um conteúdo legal com quem está a gente aqui no canal. Quem chegou até aqui, claro, a gente pede para que deixe o like, assine as notificações. O Kern é só mais um dos entrevistados, a gente tem mais entrevistas ainda para colocar no ar. Para quem não assinou as notificações ainda, a gente pede para fazer isso. Para quem quer conferir as outras entrevistas que a gente já fez muita entrevista bacana aqui, incluindo aquela entrevista que a gente considera histórica aqui do canal com o Stefano Modena, a entrevista que ele não deu em 35 anos de carreira, nem para mídia inglesa, nem para mídia italiana. A gente fez essa entrevista do Modena, fez todo o trabalho de legenda para que todo mundo pudesse acompanhar a carreira de um cara que foi muito importante também para a nossa infância. A gente também acompanhou a carreira dele. É isso aí, gente. Esse é o GP Total. Um grande abraço e até a próxima.